Clubes de futebol que possuem o mesmo nome é algo bastante normal de se ver, principalmente no futebol brasileiro, onde existem vários Américas, Atléticos, Botafogos e etc. Na América do Sul, há vários clubes que de alguma forma prestam homenagem a clubes europeus, seja nas cores do uniforme, do escudo ou até mesmo no nome, e nesse vídeo reunimos alguns clubes do nosso continente que possuem o mesmo nome de clubes da Europa. O Futebol Clube Barcelona, também chamado de Barça, é um dos maiores clubes do mundo, sendo dono de 5 títulos da Liga dos Campeões, 3 do Mundial de Clubes, 26 do Campeonato Espanhol, dentre vários outros títulos. Berço de Lionel Messi, o clube dispensa apresentações, e na história muitos foram os jogadores brasileiros que fizeram sucesso com a camisa azul-grená. O ano de fundação do Barcelona foi o de 1899. O Barcelona Sporting Clube é um clube de futebol sediado na cidade de Guayaquil, no Equador, e dentre todos os Barcelonas existentes no mundo, é o xará mais famoso do gigante espanhol. Costumeiramente, o Barcelona disputa a Copa Libertadores, competição que nunca chegou a vencer, mas em 2 ocasiões conseguiu chegar na final e brigar pelo título. O primeiro vice foi em 1990, quando foi superado na final pelo Olímpia do Paraguai, enquanto que o segundo vice foi em 1998, quando foi derrotado pelo Vasco. O ano de fundação do Barcelona foi o de 1925, e a inspiração foi totalmente no clube espanhol. Liverpool. O Liverpool Football Club é um dos maiores clubes da Inglaterra, sendo o clube inglês com mais títulos da Liga dos Campeões, totalizando 6 conquistas. Fundado em 1892, os Reds possuem 19 títulos do campeonato inglês, com a maioria absoluta sendo na era anterior a Premier League. Do futebol brasileiro, apenas Flamengo e São Paulo já enfrentaram o gigante inglês, e todos os confrontos foram válidos pelo Mundial de Clubes. Em 1915 foi fundado no Uruguai o Liverpool Football Club, e segundo consta na história, mesmo possuindo nome idêntico, o Liverpool uruguaio não foi inspirado no gigante inglês, já que um de seus fundadores fez uma espécie de sorteio para escolher o nome da instituição, ao pegar um mapa da Inglaterra, fechar os olhos e colocar o dedo em cima de uma das cidades daquele país, e a cidade em questão foi a de Liverpool. Suas cores tanto no uniforme quanto no escudo são azul e preto, e as maiores conquistas de sua história foram 2 campeonatos uruguaios e uma Supercopa do Uruguai. Juventus. O ano de fundação da Juventus Futebol Clube foi o de 1897, e daqui a alguns meses, no dia 1º de novembro, o clube irá completar 124 anos de história. O clube é disparado o maior vencedor do campeonato italiano, sendo dono de nada menos que 36 escudetos. Em 2 ocasiões, a velha senhora conquistou a Liga dos Campeões, e nas mesmas temporadas, 1985 e 1996, também venceu o Mundial Interclubes. A Juventus detém o recorde intragável na Liga dos Campeões, e o recorde é o de maior número de vices na competição, ficando com a segunda colocação nada menos que 7 vezes. O Clube Atlético Juventus, popularmente conhecido como Juventus da Moca por estar situado no bairro da Moca, em São Paulo, foi fundado em 1924 e, embora não tenha grandes conquistas, é um dos mais tradicionais e folclóricos clubes do estado. Um de seus fundadores era italiano e, em seus primeiros anos, o clube trocou de nome 2 vezes até adotar Clube Atlético Juventus em 1930, pois, segundo consta, Rodolfo Crespi, então presidente na época, era torcedor da Juventus da Itália. A maior conquista do moleque travesso foi o Campeonato Brasileiro da Série B de 1983. Porto. O Futebol Clube do Porto é um dos maiores clubes de Portugal, sendo o maior vencedor de títulos internacionais no país com 7 conquistas, onde 2 são da Liga dos Campeões e 2 do Mundial Interclubes. Com 29 títulos, o Porto é o segundo maior vencedor do campeonato português, e no século XXI foi o único a vencer a competição de maneira invicta. Seu ano de fundação foi o de 1893, mas há divergências quanto à sua oficialidade, já que na biografia do clube também consta o ano de 1906 como da sua refundação. O Clube Atlético do Porto foi fundado em 1993 na cidade de Caruaru, em Pernambuco, e o nome foi em homenagem ao gigante português.
O Porto não possui grandes conquistas e os principais títulos do clube são um campeonato pernambucano da segunda divisão e uma Copa Pernambuco. Em 1997 e em 98, o Porto brigou pelo título estadual, mas em ambas as ocasiões terminou com o vice ficando atrás do Sport. O volante Josué, o atacante Araújo e o volante Rômulo, os 3 jogadores com passagens pela seleção brasileira, foram revelados nas categorias de base do clube. Atualmente o Porto disputa a segunda divisão do campeonato pernambucano. Arsenal. O Arsenal é mais um clube inglês que foi fundado ainda no século XIX, com seu nascimento se dando no ano de 1886. Dono de 13 títulos do campeonato inglês, um deles inclusive de maneira invicta, o Arsenal na temporada 2005-2006 chegou pela primeira e até hoje única vez na final da Liga dos Campeões, mas na ocasião o clube de Arsène Wenger foi derrotado pelo Barcelona de Ronaldinho Gaúcho. Com 14 títulos, o Arsenal é o maior vencedor da história da Copa da Inglaterra, o último e mais recente título na temporada 2019-2020. O Arsenal é um clube argentino situado na província de Sarandi, na Grande Buenos Aires, e sua fundação foi no ano de 1957. Os irmãos Héctor e Júlio Humberto Grondona, juntamente com outros membros, foram os responsáveis por dar origem ao Arsenal, e em seu uniforme e também no seu escudo, o clube leva as cores vermelho do Independiente e azul do Racing, 2 rivais históricos de Avellaneda. A ideia de juntar as cores foi porque os irmãos eram torcedores do Racing e do Independiente. O clube já disputou algumas edições da Taça Libertadores, inclusive enfrentando equipes brasileiras. Os principais títulos de sua história são a Copa Sul-Americana de 2007, a Copa Suruga de 2008, o Campeonato Argentino Clausura de 2012 e a Copa Argentina de 2013. Everton. O Everton foi fundado em 1878, sendo 14 anos mais velho que o Liverpool, seu eterno maior rival. O clube já foi 9 vezes campeão inglês, a última conquista lá na década de 80. A nível continental, o Everton na temporada 84-85 venceu a Taça dos Clubes Vencedores de Taças, ou também chamada de Recopa Europeia, competição que reunia todos os vencedores de Copas nacionais no velho continente. Além de 9 títulos da Liga, o Everton também é dono de 5 títulos da Copa da Inglaterra e 9 da Supercopa da Inglaterra. Em 1909 nascia na cidade chilena de Valparaíso o Everton Football Club, e fundado por imigrantes ingleses liderado por David Foxley, o nome dado foi em homenagem ao Everton da Inglaterra, que na época estava excursionando pelo continente sul-americano. Em 1935, o clube se transferiu para Viña del Mar, alterando seu nome e fixando sua sede até os dias atuais. Atualmente disputando a primeira divisão do campeonato chileno, os principais títulos do Everton são 4 campeonatos da Liga Chilena e uma Copa do Chile. Em 2010, depois de sucessivas tentativas, o Everton de Viña del Mar conseguiu marcar um amistoso contra o xará mais famoso, e disputado em solo inglês, o Primo Rico foi quem levou a melhor ao vencer por 2-0. Racing. O Racing Clube de Avellaneda foi fundado em 1903, e em mais de 100 anos o clube acumula glórias, pioneirismo e amor incondicional por parte de seus adeptos. Em 1967, a academia venceu a sua primeira e até hoje única Copa Libertadores, e ainda naquele ano, em uma melhor de 3 contra o Celtic da Escócia, se tornou o primeiro clube argentino a ser campeão do mundo. Seu maior rival é o Independiente, com quem faz o clássico de Avellaneda. Além do Mundial e da Libertadores, o clube é dono de 18 títulos do Campeonato Argentino, 13 da Copa Argentina, além de uma Supercopa da Libertadores. O Real Racing Clube de Santander, ou simplesmente Racing, é um clube espanhol sediado na cidade de Santander, e seu ano de fundação foi o de 1913. Não se tem informação se o nome do clube é em homenagem ao Racing argentino, fundado 10 anos antes do Racing espanhol. O clube não tem títulos expressivos, com as maiores conquistas sendo divisões de acessos do campeonato espanhol. Em uma ocasião, o Racing foi vice-campeão espanhol, feito esse alcançado na temporada 1930-31, quando terminou atrás do campeão Athletic Bilbao. Já na Copa do Rei, o máximo que o clube alcançou foi a fase semifinal. Atualmente, o Racing de Santander disputa a terceira divisão do Campeonato Espanhol, e a última aparição na elite foi na temporada 2011-2012. Inter.
A Internazionale de Milão, ou simplesmente Inter, é um dos clubes mais bem-sucedidos do futebol italiano, sendo dono de 3 títulos da Liga dos Campeões, 3 do Mundial de Clubes e 19 do Campeonato Italiano, sendo inclusive o atual campeão. É o único do país a ter conquistado a tríplice coroa europeia, ao levar na temporada 2009-2010 os títulos do Campeonato Italiano, da Copa da Itália e da Liga dos Campeões. Fundado em 1908, grandes jogadores do futebol brasileiro tiveram a honra de vestir a camisa azul e preta, como Jair da Costa, Adriano Imperador, Júlio César, Maicon, Lúcio, Ronaldo Fenômeno, dentre outros. No dia 4 de abril de 1909 foi fundado em Porto Alegre o Esporte Clube Internacional, e o nome nada tem a ver com uma homenagem feita ao xará italiano, que havia sido fundado um ano antes. O Colorado, como é apelidado, usa as cores vermelho e branco e tem como principais títulos de sua história 3 campeonatos brasileiros, 2 Libertadores e um Mundial de Clubes. O Inter de Porto Alegre e a Inter de Milão se enfrentaram uma única vez na história, e o confronto foi válido pela Copa Dubai de 2008, disputada nos Emirados Árabes. Na ocasião, o jogo que valia o título foi ganho pelo Colorado pelo placar de 2-1, em gols de Fernandão e Nilmar. No ano de 2010, o confronto poderia ter se repetido, dessa vez na final do Mundial de Clubes, mas o Internacional acabou dando vexame na semifinal frente ao Mazembe e o duelo não se repetiu. Boa Vista. Fundado em 1903, o Boa Vista Futebol Clube é uma equipe sediada na cidade do Porto, em Portugal, e em mais de 100 anos de história tem como maior título em sua sala de troféus o Campeonato Português da temporada 2000-2001. Além desse título, o clube já foi 5 vezes campeão da Taça de Portugal e 3 vezes campeão da Supertaça. Nessa última temporada, o clube disputou a elite do Campeonato Português. Uma das maiores revelações das categorias de base do clube foi o meio-campo Bruno Fernandes, que hoje brilha com a camisa do Manchester United. O Boa Vista Esporte Clube está sediado na cidade de Saquarema, no Rio de Janeiro, e segundo consta em sua biografia, o clube originalmente foi fundado em 1961 como Esporte Clube Barreira, e tempos depois, em 2004, foi refundado recebendo o nome de Boa Vista. O clube estreou na primeira divisão do Campeonato Carioca em 2007, e desde então vem marcando presença na elite de forma ininterrupta. Em 3 ocasiões, o Boa Vista disputou as finais da Taça Guanabara e, curiosamente, nas 3 vezes, o clube perdeu a final para o Flamengo. A nível nacional, o Boa Vista já disputou edições da 4ª Divisão do Brasileiro e da Copa do Brasil. Bom, galera, curtiram? Lembram de outros clubes sul-americanos que têm o mesmo nome de europeus? Não esqueça também de deixar a sua opinião nos comentários.